Os instintos naturais e as emoções dos cães. Hoje em dia, a gente tem acesso a estudos que tentam provar ou mostrar as emoções dos cães. A maioria das pessoas, donos de cães, pessoas que convivem com cães, já sabe ou sempre suspeitou de que cães têm emoções muito similares às emoções que nós humanos sentimos. E, na verdade, isso agora está sendo provado. Ou seja, estudos têm sido feitos onde o cérebro dos cães tem sido analisado durante determinados estímulos e percebe-se que sim, os cães, dependendo do tipo de entonação de voz que eles ouvem, vão ter reações específicas localizadas em partes do cérebro que são muito similares às reações que nós temos. Agora, falando um pouco sobre os instintos caninos, obviamente que mesmo nós tendo emoções similares ou que ocorrem de uma maneira similar, os instintos são muito diferentes. A gente não pode cometer o erro de interpretar as ações caninas baseadas no que nós conhecemos como sendo correto ou não. Os instintos caninos são baseados nos ancestrais, né, que nós já comentamos, que seriam os lobos, e ainda, mesmo tendo a domesticação, ainda existem diversos fatores que são muito presentes, são muito óbvios para a gente. O cão, como a maioria dos mamíferos que hoje estão aqui, que hoje estão presentes para a gente, conosco, tem um instinto natural de sobrevivência, de tentar a todo custo sobreviver. Cães são animais que são muito oportunistas, então, se possível, eles vão se aproveitar de todas as situações tentando exercer a menor quantidade de esforço possível para alcançar as coisas que eles querem. Então, o cão, é muito comum que cães, por exemplo, sobrevivam do lixo dos outros, do lixo de cidades, lixo das pessoas. Inclusive, essa é uma das teorias sobre a aproximação dos cães, né? A forma com que a domesticação dos cães ocorreu. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Quando a gente fala de instinto canino, a gente também tem que lembrar que os cães têm um instinto natural de agir de uma forma social, ou seja, eles gostam de se manter em grupo, o que nós também conhecemos como matilhas. Essas matilhas, elas ocorrem da forma que a maioria das pessoas imagina, ou seja, cães se unem simplesmente porque são cães e formam famílias e vivem felizes para sempre. Não é exatamente dessa forma. Quando a gente fala do cão ter uma necessidade social, significa que ele tem que se relacionar com outros elementos, mas essas relações elas podem ser muito temporárias, elas podem ocorrer, o cão pode, por exemplo, isso a gente observa mais em cães de rua, cães que têm a oportunidade, a possibilidade de escolher estarem com um ou com o outro. Muitas vezes essas relações elas são temporárias, o cão pode passar alguns dias com o cão e depois se separarem e passar outros dias com o outro. Isso é uma coisa que é relativamente comum. Existem, entretanto, alguns lugares no mundo onde grupos grandes de cães se associam e formando realmente matilhas. Isso não é uma coisa tão comum como a maioria das pessoas imaginaria que aconteceria. O cão que nós conhecemos, o cão doméstico, na maioria das vezes vive com pessoas, ou se estiver dentro de um grupo de cães, são grupos de cães que não são formados por uma opção dos cães, eles são simplesmente colocados junto por conta de uma conveniência, por conta da possibilidade que as pessoas que convivem com aqueles cães têm. Então, mesmo o instinto social permite que essas associações aconteçam, mesmo que elas não tenham sido algo que aconteceria normalmente, mesmo que tenha sido algo forçado. Outra coisa relacionada ao instinto do cão, que alguns vão ter um pouco mais forte, outros vão ter um pouco mais fraco, seria alguns vestígios do comportamento do lobo de caça. A questão é que, hoje em dia, são poucos os cães que têm realmente ainda um instinto natural de caça. Os cães que nós conhecemos como cães de caça são cães que, na verdade, foram criados e, de uma forma seletiva,
foram cruzados para que essas pequenas demonstrações de interesse, né, em caçar, em procurar, fossem potencializados, ou seja, fossem aumentados no cão. Mas a maioria dos cães que não é de raça pura, ou que são de raças que não são consideradas raças de caça, não tem um instinto de caça tão aguçado, ou pelo menos, se tem um instinto de caça, ou seja, de perseguir as coisas, não tem uma qualidade de caçador muito boa. Ou seja, a maioria dos cães, na verdade, morreria de fome se eles tivessem que depender de coisas que eles fossem caçar. Entretanto, essa questão da caça pode explicar muitas coisas relacionadas ao comportamento dos cães. Às vezes a questão de cão perseguir outro cão ou outros animais, às vezes até a questão de agressividade pode ser justificada por conta desses instintos, esses vestígios que ainda existem de comportamentos de ancestrais dos cães. Quando nós falamos de emoções, a gente também pode ou deve lembrar que essa habilidade, essa capacidade dos cães de sentirem emoção também podem trazer algumas consequências, alguns resultados que não são tão legais, que não são tão benéficos, que a gente tem que reconhecer que, da mesma forma que eles podem sentir emoções agradáveis, alguns problemas emocionais também podem surgir nos cães, da mesma forma que surgem nas pessoas. Então, é possível que, por exemplo, cães tenham problemas de depressão e que, inclusive, tenham que ser tratados com medicação. Essas são alterações hormonais que podem gerar problemas de comportamento, muitas vezes muito graves. Outra coisa que é interessante é que alguns estudos também provam que cães podem ser, da mesma forma que as pessoas, pessimistas ou otimistas. Esse tipo de reação, não sei se seria simplesmente por uma questão genética ou se seria por aprendizado, né? Por um histórico de aprendizado que fizesse com que o cão agisse mais de uma forma ou de outra. Será que nós, humanos, somos os únicos que temos inteligência ou que somos capazes de reconhecer isso? Bom, cada vez mais tem se estudado e provado que os cães são, obviamente, animais inteligentes e capazes de executar diversas tarefas e aprender de diversas maneiras. Algumas diferenças são muito visíveis em relação à inteligência dos cães, por exemplo, se comparados com a inteligência do lobo. Isso é devido à domesticação, na verdade. O fato de um cão aprender a conviver com as pessoas, isso quando a gente fala aprender a conviver, eu não estou tentando dizer simplesmente um cão vivendo com uma pessoa um período de uma vida de um cão. Estou querendo dizer o processo de domesticação. São milhares de anos em que isso vem acontecendo. Isso fez com que os cães tivessem necessidades diferentes. Ou seja, os cães eles passam a se comportar de uma forma muito mais preocupada, de uma forma muito mais interessada nas reações humanas. Ou seja, eles de uma certa forma se tornam um pouco mais dependentes das pessoas. Quando apresentados com alguns problemas onde seria necessário pensar de uma forma independente para solucionar, os lobos, no geral, se saem muito melhor do que os cães, exatamente por não terem essa necessidade, essa dependência do ser humano. Por outro lado, os cães têm uma capacidade muito grande, muito aguçada de perceber a comunicação humana que, no caso, os lobos não têm. Isso também dá-se à questão do desenvolvimento dos cães durante esse processo de socialização e de domesticação, ou seja, aprendendo a conviver com as pessoas. Às vezes, algumas pessoas podem achar que cães são um pouco menos inteligentes ou que são, na verdade, burros por não entender as coisas da mesma forma que nós entendemos.
É muito importante a gente reconhecer que os cães têm uma percepção do ambiente, do lugar onde a gente está, muito diferente da nossa. Ou seja, o fato do cão ter os sentidos também muito mais aguçados também podem fazer com que ele receba informações, ele perceba as coisas de um jeito diferente e, consequentemente, reaja de uma forma diferente. Mas também os cães têm uma percepção espacial diferente. Isso é devido à diferença de espécies. Ou seja, os cães eles não precisam ver as coisas da mesma forma que nós vemos. A gente sabe que os cães têm uma limitação em relação à variedade de cores que eles podem enxergar, que não são simplesmente preto e branco, eles enxergam em outras tonalidades também, mas que não atingem o espectro que nós, seres humanos, temos dessa visualização de cores. E que os cães também vão ter uma percepção diferente em relação, por exemplo, à ligação que eles têm com uma pessoa, vamos supor, na guia. O cão ele pode saber que ele está acompanhado de você, mas ele vai ter que aprender, não é óbvio para o cão, que estar ligado a uma pessoa através de uma guia vai, por exemplo, impedir que um deles, o cão passe de um lado e a pessoa passe de outro lado de um poste, por exemplo. O cão eventualmente pode aprender que isso não dá para acontecer, que existe uma ligação? Sim, eventualmente ele vai aprender. Mas não é uma coisa que é natural, ele não percebe isso naturalmente, ele tem que passar pelo processo, cometer o erro, voltar e perceber que em determinadas situações isso não é possível. Outra coisa também é a percepção, por exemplo, de movimentação. Os cães, acho que também por conta dos vestígios desse instinto de caça, têm uma habilidade de perceber movimentação dentro de uma área de uma forma diferente. Eles vão conseguir perceber detalhes muito mais facilmente do que nós humanos, que temos uma tendência de visualizar as coisas de uma forma um pouco mais geral. Quando a gente fala de inteligência também, muitas vezes as pessoas confundem o fato de os cães poderem ser tão inteligentes com a ideia de que eles também tenham emoções e pensamentos que nós, humanos, teríamos. Ou seja, nós já assumimos que sim, os cães sentem emoções similares, mas, por exemplo, o fato de uma pessoa acreditar que um cão vai fazer algo por vingança, por exemplo, é uma coisa que ainda não foi provado ser possível. Então, até onde se sabe, os cães não agem de forma vingativa. Todos os comportamentos que os cães podem demonstrar, que às vezes podem parecer, podem sugerir algo do gênero, por exemplo, vingança, na verdade tem uma outra explicação, tem um outro motivo que, se você prestar atenção, se você estudar um pouco mais a situação, você vai conseguir identificar. Os cães, eles também têm uma habilidade de conseguir viver no presente, ou seja, eles não têm uma ideia de que, como nós, de que a vida vai ter um fim, que eles vão morrer. Independente do cão estar muito doente ou ao final da vida, o que nós reconheçamos isso, o cão não tem essa percepção. Ele vive, e é por isso que a gente muitas vezes admira tanto os cães e é tão inspirado pelas ações dos cães, porque eles vivem realmente cada momento como sendo aquele momento único. Os cães vivem no presente, sim, mas não significa que os cães não tenham memória e não percebam o passado e as consequências que esse passado possa ter no presente também. Se isso não fosse dessa forma, então seria impossível o aprendizado. Os cães aprendem, reconhecem situações, fazem associações, e isso permite com que eles consigam sobreviver e continuar conosco de uma forma saudável. Sem isso, a espécie canina não teria sobrevivido. Uma das formas mais comuns das pessoas medirem a inteligência, ou pelo menos interpretarem a inteligência dos cães, é tentando classificá-los de acordo com a habilidade de entender problemas que nós apresentamos, ou muitas vezes de obedecer situações, de reagir em situações de uma forma que nós consideramos normal. O que acontece, entretanto, é que as reações do cão não vão necessariamente mostrar a inteligência dele da forma que nós esperamos.
Obedecer ou reagir a um estímulo que nós apresentamos vai depender muito de motivação. Então, se o cão não tem uma motivação para responder a um estímulo seu, ou seja, você chamar ou você dizer para o cão para não fazer algo, se não existe uma motivação, o cão provavelmente vai parecer para você como sendo burro, como não entendendo aquilo que você quer, porque ele não vai responder. Isso não quer dizer que o cão seja burro, simplesmente significa que o cão não entende o que você quer dele, ou se ele entende, não existe uma motivação grande o suficiente para que ele responda aquilo naquela situação. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que para um cão responder às suas solicitações ou te dar atenção, responder a você, ele tem que receber carinho, ele tem que receber atenção e ele tem que, às vezes, simplesmente fazer isso por respeito ou por amor à pessoa. A questão é que sempre existe um interesse. Como eu já tinha mencionado, cães são animais oportunistas. E muitas vezes as pessoas podem até dizer: ah, não, ele me obedece, ele ouve e tal, eu não preciso fazer carinho, eu não preciso dar um petisco, não preciso fazer nada. Na verdade, o que ocorre, muitas vezes, existem cães que vão sim responder sempre aos seus tutores ou às pessoas com quem ele convive, mesmo sendo tratado de uma forma, entre aspas, um pouco mais fria. Só que, se você observar de um pouco mais de perto, você vai perceber que existem sim benefícios para esse cão dentro dessas situações quando ele ouve. Tá? Muitas vezes o cão vai fazer isso porque existe a possibilidade dele não receber algo ou de algo ruim acontecer com ele depois, e dessa maneira faz sentido com que o cão responda para manter uma determinada harmonia dentro daquela situação com as pessoas com quem ele se relaciona também. Mas uma coisa que a gente observa é que quando o sistema límbico está ativado, ou seja, as emoções do cão estão ocorrendo de uma forma, principalmente quando elas ocorrem de uma forma mais intensa, o córtex cerebral ele é como se ele não funcionasse, como se ele fosse desativado, é como se o início de um impedisse a função do outro. O que eu quero dizer com isso é que, no caso, por exemplo, de um cão estar passando por uma situação onde ele está com pânico, muito medo, ele não vai ser capaz fisicamente de utilizar a razão, de aprender dentro daquela situação, porque essa relação entre essas diferentes partes do cérebro impede que isso aconteça. Ou seja, o cão já é de uma forma natural, e eu acredito que também as pessoas, de uma certa forma, sejam assim até um determinado nível, não conseguem aprender, não conseguem utilizar a razão quando as emoções estão muito elevadas, sejam elas de medo, por exemplo, ou até mesmo de alegria, de excitação. Essa conversa, às vezes, ela é bem complexa e ela envolve uma série de sinais que podem ser muito óbvios, mas muitas vezes também muito sutis. Dentro desses sinais estão os que nós também a maioria das pessoas conhece, como por exemplo, abanar o rabo, ofegar, ou baixar a dianteira de uma forma como se estivesse convidando a pessoa para brincar, ou o rabo entre as pernas, como se fosse uma situação onde o cão demonstrasse receio ou medo. Esses são os óbvios, né? Esses são aquela comunicação que a maioria das pessoas, já reconhece com muita facilidade. A questão é que toda essa comunicação, todos esses sinais que eu mencionei para você, eles podem ter significados diferentes dentro de contextos diferentes. E também existem muitos outros sinais que fazem parte do repertório de comunicação dos cães. Alguns desses sinais são conhecidos como sinais de apaziguamento, por exemplo. Sinais de apaziguamento são sinais que os cães vão apresentar em situações onde existe alguma possibilidade de algo errado acontecer, ou algum estresse,
ou o cão está simplesmente não 100% confortável. Esses sinais nos permitem perceber exatamente se o cão não está bem dentro da situação, se ele preferia sair daquela situação, e às vezes servem entre os cães, dentro da comunicação entre os cães, serve para informar o outro cão para que ele se afaste, para que ele demonstre um pouco mais de respeito dentro daquela interação. Esses seriam sinais como, por exemplo, virar o rosto. No momento em que um cão aproxima-se do outro, o cão que está se sentindo um pouco mais intimidado ou simplesmente solicitando um pouco mais de espaço, um pouco mais de tempo durante essa interação, dessa aproximação, pode virar o rosto e agir de uma maneira que muitas vezes as pessoas vão considerar como sendo ignorando o outro cão. Na verdade, não está ignorando, ele simplesmente está dizendo para o outro cão: olha, por favor, chegue um pouco mais devagar, ou simplesmente não se aproxime, eu não estou tão afim assim de te encontrar. Outra coisa que pode demonstrar um pouco de estresse seria, por exemplo, o cão lamber os lábios. Lamber os lábios, principalmente a parte da frente, do focinho também. Isso também pode demonstrar um pouquinho de apreensão, né, dentro de uma situação. Muitos cães vão fazer isso, por exemplo, na hora que uma pessoa estranha chega e vai cumprimentar, ou, por exemplo, na hora que o dono vai pegar no colo. Então, isso quer dizer que o cão está muito estressado, que algo muito ruim esteja acontecendo? Não, nem sempre. Muitas vezes é simplesmente uma reação básica do cão, de um desconforto mínimo, mas que, obviamente, que quanto mais nós soubermos e quanto mais nós conseguirmos perceber esses sinais, mais fácil vai ser de manter o cão em um estado emocional também equilibrado, que o cão esteja contente onde ele está. Outras coisas para a gente prestar atenção dentro da linguagem corporal dos cães seria, por exemplo, a velocidade da movimentação do cão, o quão relaxada a musculatura do cão aparenta estar quando ele está interagindo, seja com você, seja com outros cães. Você vai também perceber, por exemplo, é muito comum que o pelo dos cães fique todo arrepiado nas costas, por exemplo, em alguns casos pelas costas inteiras, do pescoço até o rabo. Isso muitas vezes quer demonstrar que isso não é uma reação voluntária do cão, tá? Isso é simplesmente uma reação emocional do cão que acaba tendo um reflexo físico. E isso, na maioria das vezes, indica que o cão está num estado de excitação, seria, né, muito elevado. E que quando você enxerga, por exemplo, um cão numa situação como essa, ou com esse tipo de reação física, você pode esperar que qualquer que seja a reação futura desse cão, seja uma reação, por exemplo, de muita alegria, de brincar com outro cão, ou até de agressividade, esse é um sinal de que essa resposta, essa reação que vem a seguir, vai ser uma reação muito intensa, né? Que não seria, por exemplo, o cão simplesmente dar uma bronca no outro, vai ser uma bronca um pouco mais grave. E no caso também do cão estar feliz e querer brincar com o outro, também vai ser uma coisa um pouco mais explosiva, um pouco mais intensa. A postura do rabo do cão, se o cão abana o rabo, por exemplo, numa altura média, na altura das costas, se esse rabo está sendo abanado com muita velocidade, intensidade, ou se é uma coisa mais relaxada, isso vai diferenciar se o cão está simplesmente contente ou se o cão está muito empolgado, excitado numa situação. Cães que, por exemplo, carregam o rabo sempre elevado, isso, óbvio, que às vezes tem a ver com também a conformação do cão, a conformação física, ou seja, sempre o rabo vai estar elevado. Mas quando não tem a ver, quando você percebe que o cão tem o rabo, está carregando o rabo de uma forma elevada, e às vezes rígida, e às vezes até ao encontrar outros cães abana o rabo de uma forma bem intensa, isso também nem sempre quer dizer alegria, como a maioria das pessoas poderia interpretar. Os cães podem simplesmente estar muito tensos naquela situação, tanto que é comum que antes de brigas, se existe um posturamento, ou seja, cães se medindo muito, que aconteça isso dos rabos estarem se movendo também.
Outras coisas que podem ser vistas como sinais de que o cão não está confortável na situação é, por exemplo, o cão levantar uma das patas dianteiras, o cão bocejar dentro de uma situação. Não significa que ele está com sono. A maioria das vezes isso significa que o cão está, na verdade, desconfortável dentro de uma situação. Outras maneiras também muito óbvias da gente perceber a comunicação dos cães e o que eles querem dizer com isso, por exemplo, seriam orelhas para trás, que às vezes significam um pouco de receio, às vezes significa submissão, outras vezes significa uma alegria, uma excitação muito grande. O fato dos cães, por exemplo, ofegarem, por exemplo. Às vezes o ofegar está associado com simplesmente o fato do cão estar com calor. Mas também pode acontecer do cão estar ofegante por razão de estresse, por estar num lugar onde não quer, por estar de repente com muito calor dentro de uma situação. Esse calor causaria uma ofegação? Sim, pelo fato da temperatura, mas também o estresse pode estar causando essa ofegação também. Então é sempre muito importante, quando a gente vai interpretar os sinais caninos, que a gente leve em consideração o contexto, o que é que está acontecendo em volta, para que nós possamos então fazer uma interpretação correta. Uma outra coisa interessante que é muito comumente falada, um termo que é muito normalmente usado para tentar descrever a personalidade de um cão, é o termo dominante, né? Você dizer que um cão, por exemplo, é dominante. Na verdade, o termo dominante não é um termo errado, não é um termo incorreto. Existe dominante? Sim, e existe submisso. Isso ocorre não simplesmente com cães, isso existe em diversas relações entre animais e muitas vezes também na relação entre as pessoas. A questão é que, quando a gente interpreta um cão e tenta classificá-lo como dominante, a gente está tentando definir que a personalidade daquele cão é aquela. Quando, na verdade, o cão ele pode ser dominante dentro de uma situação e submisso dentro de uma outra situação, simplesmente dependendo de com quem essas relações acontecem. Ou seja, se um cão for considerado dominante, ele deveria ser dominante sempre. Não acontecendo isso, a gente chega então à conclusão que a dominância não é um traço da personalidade do cão. É uma coisa que é situacional. O cão pode apresentar em algumas situações, pode apresentar em outras situações. E essa diferença é muito importante que nós notemos, porque existe uma facilidade muito grande das pessoas rotularem os animais, rotularem os cães. Isso, eu acredito, gera muitos problemas, faz com que as pessoas não reconheçam mais realmente o que está acontecendo nas situações, o porquê que o cão age de uma forma ou de outra, e simplesmente classificam ele de uma forma e tentam, dessa maneira, utilizar algum tipo de fórmula que seja eficaz para cães desse tipo. Cada personalidade de um cão é individual, independente da raça que ele tenha. Obviamente que as raças vão ter influências no comportamento geral do cão, mas independente disso, ele também tem o seu comportamento individual, a sua personalidade única. Isso são coisas que têm que ser muito bem estudadas e levadas em consideração quando a gente está tentando analisar e estudar o comportamento de um cão. O fato de o termo dominante ter se popularizado tanto hoje em dia dificulta um pouco a nossa interpretação real do que é que o cão quer numa situação ou do porquê ele age da forma que age. Dentro das atitudes que a gente considera atitudes de dominância, né, a gente pode ter, normalmente, o que a gente vai encontrar são situações onde existem disputas por alguma coisa, seja disputa por algum bem como um osso ou um pouco de comida, ou às vezes a questão a possibilidade de cruzar, ou às vezes a possibilidade de ganhar a atenção de uma pessoa, ou a possibilidade de ter acesso a um determinado lugar, né? Isso são situações onde é comum que os cães demonstrem
fisicamente, na maioria das vezes, né, através da linguagem corporal, atitudes que podem ser consideradas atitudes de dominância. Mas, como eu já mencionei, essas atitudes podem ser situacionais, e um cão que num momento age de uma maneira dominante pode mais tarde agir de uma maneira submissa, até mesmo com esse mesmo cão. Podem ser dois cães, um agindo de uma maneira e outro de outra, dependendo do contexto, dependendo da situação. Agora vamos fazer um pouquinho um exercício de comparação entre esses dois animais que são tão parecidos muitas vezes fisicamente, mas que também podem ser muito diferentes na forma com que eles interagem com as pessoas e interagem também entre si. Quais são as diferenças que nós podemos encontrar entre o cão e o lobo? Muitas teorias de aprendizado, de se entender, para tentar se entender os cães, são baseadas no estudo de lobos. Isso pode gerar alguns conflitos. Os cães, assim como os lobos, são animais sociais, sim. Eles gostam de interagir com outros e muitas vezes convivem em grupo, sim, pode acontecer. Mas como já mencionamos antes, muitas vezes essa interação, esse convívio em grupo dos cães é uma coisa forçada devido às condições que nós, humanos, colocamos esses cães. Nem sempre eles vão se associar da mesma maneira se eles têm a possibilidade de estarem soltos, né? Se eles têm essa possibilidade de escolha. Normalmente as alcateias, ou seja, os grupos de lobos, eles são formados simplesmente por um núcleo familiar, ou seja, seria um pai, uma mãe e os filhotes, diferentemente dos cães que na verdade se associam de uma forma que não é, que é meio independente, né? Que se ocorre deles se associarem de uma forma livre e por escolha própria, não tem necessariamente uma relação com uma relação familiar direta. Os lobos, eles interagem como família, eles se ajudam para o desenvolvimento, para a criação, por exemplo, dos filhotes, e isso é uma coisa que os cães não fazem. Os cães têm também uma forma de agir e de se reproduzir como grupo que é muito mais promíscua, né? Eles não têm um parceiro específico como, no caso, os lobos têm. Dentro da comunicação dos cães, existe uma similaridade muito grande com a comunicação dos lobos, que seriam os sinais que nós já comentamos, pelo menos alguns dos sinais que nós já comentamos, e também o que é similar é que todos esses sinais, todas essas tentativas de comunicação, elas foram desenvolvidas para tentar evitar que houvessem conflitos, para diminuir a possibilidade de conflitos. Por quê? Quanto mais conflitos, maior energia é gasta desnecessariamente e também maior risco de lesões, de brigas, né? O que pode também significar um problema e muitas vezes morte para elementos de um grupo. Ou seja, os cães, assim como os lobos, eles vão ter rituais de interação que muitas vezes podem até parecer agressivos, onde existe rosnar e tudo mais, mas que não vão resultar necessariamente em brigas reais, porque eles conseguem resolver a maioria dos seus conflitos de uma forma em que eles não precisem se machucar, né? Essa comunicação tão complexa, como eu tinha mencionado, ajuda nisso, faz com que a possibilidade dessas brigas sejam menores. Isso é uma coisa que é real sim, e vai acontecer tanto com os lobos, tanto quanto como acontece com os cães. O problema, entretanto, é que com cães vai haver muito mais brigas do que acontecem com lobos, brigas reais, porque os cães vivem numa situação artificial onde muitas vezes eles são forçados a conviver, a interagir, eles são forçados a situações de extremo estresse, e não que seja por mal das pessoas, mas simplesmente por não reconhecer que estejam fazendo isso com o cão, e são, na verdade, levados a acabar tendo que reagir, não verem outra opção a não ser simplesmente reagir de uma forma mais agressiva. Outra coisa também que pode acontecer é
o fato de determinados cães serem levados a um estresse contínuo, a um convívio social muito reduzido, muitas vezes uma falta de socialização, que possa também gerar problemas, por exemplo, de medo, que façam com que o cão também reaja de maneira agressiva. Então, os cães têm muitas coisas similares com os cães, sim, mas no final o comportamento dos cães vai ser bastante diferente, também devido ao fato de eles conviverem num ambiente muito diferente. A gente poderia esperar que cães e lobos se comportassem de maneira igual se apresentados com situações totalmente iguais, ou seja, você dar exatamente as mesmas oportunidades para os cães como você daria para os lobos. Algumas coisas provavelmente seriam muito similares, mas, como eu também já mencionei antes, o fato da domesticação faz com que os cães acabem tendo algumas particularidades que são muito exclusivas deles, que os lobos não têm, e também as questões, como o que nós sabemos dos lobos, impedem essa parte selvagem deles, impedem com que eles também consigam ver o mundo e reagir ao mundo da mesma forma que os cães fazem.